Graça e paz a todos nessa noite maravilhosa. Noite que Deus preparou para nós. E não foi hoje que Ele preparou, não. Já está preparado, ó. Desde a eternidade. Amém? Hoje Deus não... Tem gente que acha assim, Deus hoje acordou e falou, agora eu vou preparar o dia de hoje. Não, queridos, nossos dias são escritos e determinados por Deus. Esse momento aqui agora já estava preparado. Deus já sabia que você estaria aqui, que palavra que ia ser ministrada. Deus já sabe o que Ele vai entregar para você hoje. Deus sabe todas as coisas porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Amém, queridos? Quantos querem receber mais de Deus hoje? É só você abrir o coração que a palavra vai ser ministrada em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra nessa noite que Deus tem falado ao meu coração a respeito dela. Queria te convidar a abrir no Salmo 42. Salmo 42, versículo 1 e 2. É muito comum no nosso meio a gente ouvir essa expressão. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Não é isso? É muito comum, a gente já ouviu falar muito, a gente ora desse jeito, a gente tem músicas desse jeito. Para quem não sabe, vamos falar um pouquinho da corça para você entender o que o salmista está dizendo aqui. Salmo 42 diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O salmista, esse salmo é um salmo antidepressivo. A alma dele estava abatida, ele estava distante do lugar onde ele costumava adorar a Deus. E ele sentia muita falta da presença de Deus e a alma dele estava deprimida. Então ele faz aqui uma comparação entre ele e a corça, entre o sentimento que havia na alma dele e um sentimento, se é assim que a gente pode dizer, o sentimento que há numa corça. A corça é um animalzinho pequeno, de pequena estatura, arisca, não gosta que ninguém chega perto dela, mas ela tem uma característica que é muito interessante. A corça não suporta confinamento, ou seja, ela não suporta ficar presa. Ela não suporta que faça um cerco e fechem ela. Confinamento não é só a questão do cerco. Confinamento quer dizer que alguém vai ali todos os dias para dar uma raçãozinha para ela, entendeu? Vão dar o que querem para alimentar a corça. A corça, a natureza dela é livre. E isso para ela traz sofrimento. E ela entende algo muito profundo. A corça que vive confinada, presa, ela pode até morrer. É um negócio muito sério. Então o salmista faz essa analogia entre ele e a corça. A vontade dele, o desespero dele de correr para a presença de Deus. Porque a corça é esse animalzinho. A corça, quando ela está longe da água, ela corre quilômetros, ela se desespera, ela tem um faro poderoso para achar água. Mesmo que seja no deserto, às vezes ela chega em lugares onde só tem pedra. E eu já ouvi contar que ela vai cavando, ela sabe que tem água debaixo da pedra. Às vezes ela cava na pedra e ela não consegue fazer o buraco para chegar na água. Ela morre tentando cavar a pedra para chegar na água. Tamanho é o desespero que ela tem por estar junto das águas. Tamanho é o desespero que ela tem de beber água. E assim era o anseio do salmista. A alma dele estava doente. A alma dele estava deprimida. E aí é uma lição muito grande para a gente, muito boa. Como é que a corça suspira pelas águas? Eu e você precisamos suspirar do mesmo jeito.
E às vezes a gente canta, a gente fala, mas será que é verdade o que a gente está cantando? Ela tem tanta sede, ela busca com tanto, isso, queridos, é continuamente. Ela faz isso todos os dias da vida dela. Ela não se permite acomodar. Ela não se permite ficar confinada. Ela foge, ela vai buscar a natureza da corça, é a liberdade. Essa é a natureza que Deus te deu. Você, dentro de você, tem essa natureza livre. Jesus nos libertou para a gente viver na presença dEle. É para ter sede de Deus, é para ter fome de Deus. Eu fico vendo às vezes um irmão falando assim, mas eu estou com a vontade de aprender a palavra, eu estou com a sede de crescer, de aprender. Eu quero dizer para você que essa é a sua natureza. Aquele que fica acomodado, aquele que fica descansado, a alma dele vai ficar doente por causa disso. Então, para quem não sabe, quando chega a época da seca, aí que a corça se desespera mesmo, porque fica muito difícil achar água. E quando ela fica um determinado tempo sem água, sem beber água, sabe o que acontece com a pele dela? A pele dela seca e racha. E a rachadura da pele da corça solta, exala um odor que atrai os predadores. Por isso que ela corre risco de vida. Ela sabe que se a pele dela ela não estiver bem hidratada, com bastante água no seu corpo ali, a pele dela vai soltar um odor e os predadores virão para comer a corça, para matar e destruir ela. Então, desesperadamente, quando você falar de novo esse salmo, entenda o que é o desespero da corça. É o desespero para viver. É a luta entre a vida e a morte. E esse tem que ser o nosso desespero. A corça, nós somos a corça, Jesus é a água. Nós precisamos ter essa vida dependendo dele diariamente. Eu pergunto para você hoje, você teve sede da presença de Deus? Você buscou o Senhor nesse dia? Você está hidratado? Você saciou a sede da sua alma? Por que a nossa vida depende da presença de Deus? João 10:10, Jesus disse assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele está procurando uma presa. Ele está procurando um cristão que está afastado da presença de Deus, que está frio, que está acomodado às vezes na vidinha mais ou menos, e às vezes até no pecado. Jesus está nos lembrando, Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas você que quer beber dessa água viva, que é diária, que te dá vida diariamente, eu vim para te dar vida. Eu vim para te dar vida e em abundância. Além da vida eterna, Deus está oferecendo, e é de graça, uma vida rica e completa em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas esse é o mês da mudança de vida, para que você tenha qualidade na sua vida. Quantos aqui quer ter uma qualidade de vida? Mudança para ter qualidade de vida. É isso. E isso aqui, essa direção, essa presença de Deus, essa qualidade de vida é para todos, sem distinção. É só crer na palavra, é só crer em Jesus. Então, quando nós ficamos longe dele, da presença dele, quando começamos a exalar um cheiro. A Bíblia diz que o cheiro do pecado, o salário do pecado é a morte. Muitas vezes as pessoas falam assim: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o inimigo se levanta contra mim. Você já ouviu isso? Gente falando assim? Pois a Bíblia diz exatamente o contrário. Quanto mais eu tenho o cheiro da presença de Deus, mais eu afasto os inimigos da minha vida. E quanto menos eu tenho o cheiro de Deus, o odor do pecado, o odor da ausência da presença de Deus vai atrair inimigos para mim. Pergunta para quem está do seu lado aí: qual é o cheiro que você tem?
Que cheiro é esse que você está exalando? Eu preciso ter o cheiro da presença de Deus. Diga para ele, você precisa ter o cheiro dessa presença. Para que o inimigo, ele nem te veja, ele não quer nada com você. Porque você está cheio, você está hidratado, você está abençoado. Nós temos que ser, queridos, desesperados. Não é de qualquer maneira que eu vou para a presença de Deus. É desesperado pela presença de Deus. Buscar incessantemente. Porque a nossa vida e essa vida abundante depende única e exclusivamente dele. Amém? Você quer ter qualidade de vida? Beba diariamente. Beba diariamente dessa água. Jesus é a fonte de água. É a fonte de toda sorte de provisão. Se hoje você chegou aqui com alguma necessidade na sua vida, creia que Jesus é a fonte da sua provisão. É dele que vem, não é de homens. Não é em outro lugar que você vai achar. Aí a pergunta que fica para nós nessa noite é: o quanto você está desesperado pela presença dele? O quanto você tem sede da presença de Deus? Temos corrido muitas vezes, a gente tem buscado, a gente tem gastado mais tempo com outras coisas do que na presença de Deus. Sim ou não, queridos? Cada um de nós pode ter o seu próprio confinamento. Por que a gente não busca mais? Porque, ao contrário da costa, nós estamos deixando um confinamento nos cercar. Nós estamos com limites na nossa vida. E esses limites pode ser o excesso de trabalho, pode ser a televisão. Eu conheço gente que não vem para a igreja num dia de futebol. O que é isso? É um limite. E onde que a presença de Deus está? Onde a palavra de Deus está sendo ministrada, onde existe a igreja reunida, louvando, adorando, buscando, ali Deus está. Ali Deus tem algo para colocar nas suas mãos. E muitas vezes nós estamos confinados, fechados. Às vezes é por causa de pessoas. Na hora de você sair para a igreja, chega visita na sua casa e te embaraça, e você fica por lá mesmo. Excesso de trabalho. Gente que tem ministério está mais preocupado gastando a sua vida com ministério do que buscando a presença de Deus. Isso é o confinamento. Judas 1,12, ele diz que nós buscamos muitas vezes em nuvens sem água. Pedro diz que 2,17, fontes sem água, são nuvens e são fontes. Onde você vai receber água? É da chuva, é do céu e aqui da terra, que são as fontes. Onde era o lugar de você buscar, que é a presença de Deus, você vai buscar onde não tem água. Você se gasta naquilo que não tem água para te dar, para você beber. E a sua alma vai secando, a sua alma vai secando. E aí cada vez mais, as circunstâncias vão te fechando. E a sua vida, você entra num processo. Por que hoje tem tanta gente com depressão dentro da igreja? É o processo de confinamento. Alma doente, alma ferida, falta da presença de Deus. Isso sem contar quando são problemas físicos. Nós estamos falando aqui de problemas espirituais. Precisamos de ter um olfato aguçado igual a corça. A corça sabe onde beber água. Ela sabe onde buscar a água. Diga para quem está do seu lado aí, para de buscar em fonte que não tem água. Para de buscar na televisão. Para de buscar no excesso do trabalho. Para de buscar dando a sua vida na sua empresa. Para de buscar em pessoas que não têm para te dar a água viva, que é o alimento, que é a presença de Deus. Nessa noite eu quero te dar o primeiro passo para você ter uma qualidade de vida. Saia dos limites que te prendem. Eu não sei o que está te confinando, eu não sei o que está te prendendo, mas tudo que te impede de cuidar da sua alma, que te impede de ir para a presença de Deus, ouvir a palavra, ser lavado pela palavra, isso é uma cadeia. Deus tem algo novo para nós, diariamente.
Deus tem algo para nós novo. Então o primeiro passo para você ter uma vida de qualidade: não fique confinado, não fique dentro dos limites que você tem aceitado até aqui. Quebre esses limites hoje e vá desesperadamente buscar a presença de Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém, coitado, queridos? Glória a Deus. O salmista, no versículo 5, ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E ele repete essa mesma palavra, essa mesma oração no versículo 11. Ele estava ali conversando com a alma dele. Ele estava falando para a alma dele. Você sabia que a gente pode falar para a nossa alma? Primeira coisa que a gente tem que entender o que é a alma. A alma ela vem de uma palavrinha grega que significa psique, onde nós podemos entender que é a sede dos nossos sentimentos, emoções, vontade e, acima de tudo, os nossos pensamentos. Diga comigo: a alma é a sede dos meus pensamentos, das minhas vontades, sentimentos e emoções. Então o salmista estava com a sua alma doente. E ele conversava com a sua alma, ele se debatia, porque as pessoas questionavam ele e perguntavam para ele: será que o seu Deus não esqueceu de você? Onde é que está o seu Deus? Olha a vida que você está vivendo. E ele perguntava: oh Deus, o Senhor esqueceu de mim? Se você ler o Salmo 42, você vai ver assim, uma mistura, um homem dividido entre fé e confiança em Deus. Um homem oprimido, mas ao mesmo tempo um homem que mantinha a sua fé. É uma luta, a alma dele estava dividida. E onde existe divisão entre fé e coragem, fé e incredulidade, ali é uma alma dividida. Ali o medo, nós damos lugar ao medo. E ele estava desse jeito. Quando ele olha para as circunstâncias, a alma dele abatia. É uma coisa extraordinária. Ele vive esse momento de incertezas, de dúvidas e de opressão. Eu não sei se alguém hoje aqui chegou aqui como esse salmista. Uma alma abatida, se sentindo pesado, carregado, desanimado. Toda vez que a gente olhar para as circunstâncias, nós vamos deixar a nossa alma ficar abatida. Mas quando o salmista, ele olha para Deus, ele olha para os milagres que Deus já fez lá atrás, na vida dele, ele começa a encher, ele é renovado. Ele se lembra dos feitos de Deus e ele começa a ser renovado. A palavra começa a ser vivificada e as circunstâncias ficam muito menores. O segundo passo que eu quero deixar para você aqui nessa noite, para que você tenha qualidade de vida: foco. Não foque nas circunstâncias que você está vivendo. Foque no Deus que você serve. Quando o salmista olhava para as circunstâncias, a alma dele, você lê o salmo, você vai ver. Uma hora ele estava animado, outra hora ele estava abatido, uma hora ele se animava. Altos e baixos na vida. Será que a palavra está falando com alguém aqui nessa noite? Uma hora está animado, outra hora está abatido. Foque no Deus que você serve. Foque na palavra. Porque toda vez que a sua alma focar nas circunstâncias, e muitas vezes elas são bem contrárias, elas são bem desanimadoras, sua alma vai ficar abatida. Lembre-se do Deus que você serve, o Deus da palavra. Deus é fiel. Deus, apesar das nossas falhas, o amor que Deus tem por nós não tem explicação, irmãos. Quantos aqui têm filhos? Quando um filho seu faz alguma coisa de errado, você deixa de amar o seu filho? Você ama o seu filho porque ele é seu filho. Não vai deixar de amá-lo por causa das coisas que ele faz. Assim é Deus. O amor de Deus é tão grande por nós que jamais
esse amor vai acabar. Porque Ele não olha para nós vendo as nossas falhas. Ele quer que a gente mude, mas Ele olha para nós e Ele vê um filho dele, através de mim, através de você. Amém, queridos? Então os altos e baixos da vida do salmista não vêm das circunstâncias. Diga para quem está do seu lado: os altos e baixos não vêm das circunstâncias que nos cercam, mas é da perspectiva pessoal que você tem de quem é Deus. Isso aqui ninguém pode passar para você. Só você, quando você busca a presença de Deus, você gasta tempo meditando na palavra, você vai ter a perspectiva do tamanho do Deus que você serve. E eu pergunto para você: que tamanho é o seu Deus? Qual é maior? Os problemas do dia a dia ou o Deus da palavra? Quando a gente olha para os problemas e deixa de olhar para a palavra, deixa de olhar para Deus, a nossa alma vai abater. Amém, gente? Então o segundo passo é esse: tenha uma perspectiva pessoal do Deus que você serve e põe o seu foco nele. Fixe os seus olhos no Deus que você serve, que pagou um preço para te resgatar, para me resgatar das garras de Satanás. Aí eu quero ir agora um pouquinho para frente. Nós falamos aqui sobre uma alma doente. A única coisa que sacia uma alma doente, que mata a sede, que cura, que liberta a nossa alma, chama-se presença de Deus. Isso vem da palavra que você recebe. Isso vem da presença do Espírito Santo no nosso meio. Mas eu quero que você abra comigo agora. Eu quero te dar uma perspectiva do que é um homem com qualidade de vida aqui na terra. Amém? E é essa qualidade de vida que Deus deseja para você. Abra comigo a terceira carta de João, por favor. Terceira carta de João. E eu vou te dar aqui o terceiro passo. Primeiro passo: não se limite, não fique confinado nos seus problemas e nas suas circunstâncias. Quebre esses limites e vá buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Encha-se dessa presença. Segundo passo: não ponha os seus olhos sobre a circunstância. Fixe os seus olhos naquilo em quem Deus é e o que a palavra está dizendo. Terceiro passo: qualidade de vida não começa de fora de nós. Qualidade de vida começa dentro de nós e ela vem de dentro para fora. Vamos ler aqui a palavra, terceira carta de João, versículo 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, ou seja, que você tenha prosperidade em tudo, e que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Até aqui por enquanto. João era o pai espiritual de Gaio. Você quase não ouve falar em Gaio. Mas Gaio era um homem cheio da presença de Deus. Ele tinha o cheiro de Deus. Era um homem que andava na palavra. Era um cristão, um servo de Deus genuíno. E a palavra está dizendo que o interior dele prosperou, independente das condições exteriores. É isso que Gaio está falando. Gaio está dizendo, João está dizendo para ele: assim como eu desejo que você tenha prosperidade em tudo, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, a prosperidade, ela não começa fora da sua vida, ela começa dentro de nós. Por isso que eu comecei a falar sobre a alma próspera, uma vida interior cheia da presença de Deus. Esse é o primeiro passo se você quer ter uma qualidade de vida nesses dias, queridos. E é a coisa mais difícil que nós estamos vendo hoje na igreja. As pessoas estão com o seu tempo todo tomado, esgotado, com tanta coisa para fazer. Mas
estão atrás de milagres, querem bênçãos, querem qualidade de vida, mas tem que entender que em primeiro lugar eu tenho que cuidar da minha alma. Eu tenho que saciar a sede, a sua alma precisa ser alimentada diariamente pela palavra. A alma tem sede, a alma tem fome. Diga para quem está do seu lado: a alma tem sede e tem fome. O que sacia a fome da alma? A palavra. O que mata a sede da sua alma? A presença de Deus. Então Gaio era esse homem. Ele fluía, ele tinha dentro dele uma vida abundante. E aí quando João diz para ele: amado, eu desejo. Ele está revelando aqui o desejo de quem? É de João ou é de Deus? De Deus. Deus está dizendo para você hoje: amados, eu tenho desejo, eu tenho planos de paz, eu tenho planos de prosperidade para a sua vida. E aí ele diz uma palavra muito interessante aqui. Essa palavra prosperidade, ela significa uma palavrinha que a gente chama de eudu. É uma palavrinha que significa uma jornada próspera, uma caminhada abençoada. Isso aqui está falando de condições, circunstâncias materiais. É aquilo que nós vivemos aqui na terra. Quando você pega a perspectiva de Deus, olha para mim aqui. Você pega essa perspectiva de Deus que João tinha. Ele está dizendo: amado, eu desejo uma boa jornada para você aqui na terra, uma boa caminhada. João estava com a perspectiva de Deus na sua mente. Sabe qual é a perspectiva de Deus? Eu paro e pergunto para você: você veio de onde? De onde você é? Quando Deus disse para Jeremias, olha para mim aqui: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. O Salmo 139 diz a mesma coisa. No livro que está diante de mim. Onde é que está esse livro? Lá no céu. Lá no céu tem um livro escrito: o seu nome, os seus dias estão contados, a sua história está registrada antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. E aí João, com essa perspectiva divina, ele está dizendo: você veio do céu, Deus te projetou, você foi projetado no coração do seu pai, lá no céu. Aí você nasceu. Para onde você está indo depois dessa jornada aqui? Que é de 70, 80, 90 no máximo, né? Para quase todos, no máximo 100 anos. Para onde nós estamos caminhando, irmãos? De volta para a nossa pátria celestial. Eu vim do céu, estou fazendo uma caminhada aqui, que é um tempo curto, e eu vou passar a eternidade no céu. Eu vou voltar para lá, eu vou. Quem mais vai? Amém? Então João está aqui dizendo para ele: você é filho de um pai que é eterno. Você é filho de um pai que não tem limites de poder, de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. O ouro e a prata é dele, tudo é de Deus. Você é um ser eterno. Quando a gente morre só esse corpo aqui, ó, essa carcaça. Mas eu não morro. A Bernadette, a filha de Deus, eu sou eterna. Cutuca o irmão que está do seu lado aí e fala: acorda, irmão. Você é um ser eterno. E nessa jornada nossa aqui, por algum tempo, o desejo de Deus é que tanto quanto a sua alma vai bem, você tenha saúde, você vai ser próspero em todas as coisas. Quantos entenderam o que eu falei? Cutuca seu irmão aí. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Diga: eu sou filho de um Deus eterno, sem limites, de poder, de amor, de bondade, de misericórdia, de provisão. Então o que você precisa hoje de Deus, querido? O que Deus tem para te dar? O que você precisa?
Você precisa de saúde? Você precisa de paz? Você precisa de segurança? Não tem outra fonte para nós não, queridos. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a sua casa. Em vão trabalha o trabalhador. Você pode levantar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, cansar, se matar de trabalhar, e ainda assim você vai ter problema financeiro. Mas quando Deus, que é eterno, resolve abençoar os filhos eternos dele, aqueles do coração, aqueles que Jesus comprou, pagou o preço, resgatou, tirou da escravidão de Satanás e diz: agora você é livre, vai nessa caminhada aí que eu vou te abençoar. Eu tenho o melhor para você. Gaio era esse homem. Ele entendeu e ele recebeu qualidade de vida aqui na terra, porque a alma dele, o homem interior dele era próspero. A sede da sua prosperidade não é o seu trabalho, a sua fonte de dinheiro. A sede da sua prosperidade está na sua alma. Tanto quanto, olha o que ele diz, João: assim como bem vai a tua alma, tanto quanto a sua alma é próspera, eu desejo que você prospere em tudo e que você tenha saúde. É uma prosperidade que ela é medida. Ela é medida. Se a sua prosperidade interior ela é pequena, se a sua comunhão, sua vida com Deus, ela é pequena, sua vida aqui fora também vai ser prosperidade pequena. Se ela é mediana, é tanto quanto o que acontece por dentro é o que vai ser por fora. Diga comigo nessa noite, diga: eu creio. Aleluia. O desejo de Deus, diga comigo, o desejo de Deus é que eu seja próspero, que eu tenha saúde, assim como, tanto quanto a minha alma é próspera. Amém, queridos? Muitas pessoas conseguiram conquistar essa prosperidade terrena aqui, ganhar dinheiro, mas não conseguiram a prosperidade interior. A gente vê famílias inteiras perdendo fortuna, casamentos sendo destruídos, tantos problemas assolando as famílias, a ruína, ministérios arruinados, relacionamentos arruinados. O que é isso? Justamente porque às vezes você conquista por fora, mas não conquistou por dentro. Está entendendo, queridos, o que eu estou te dizendo nessa noite? Qualidade de vida começa aqui dentro, ó. Essa é a perspectiva da Bíblia. O que você é por fora não determina o que você é por dentro. Vamos repetir? O que eu sou por fora não determina o que eu sou por dentro. Mas o que eu sou por dentro, como a minha alma está, determina o que vai ser por fora na minha vida. Quantos creem nisso? Amém? Porque Gaio é um exemplo de homem com qualidade de vida. Primeiro, porque Gaio era um homem que tinha cheiro de Deus. Todo mundo testificava isso. Gaio era um homem com comunhão com Deus, com intimidade com Deus. Era um homem, olha o que a Bíblia fala. João está dizendo para ele, versículo 3: eu muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como você anda na verdade. A prosperidade dele era visível, irmãos, todo mundo testificava. Gaio era um homem que tinha uma reputação de ser um servo de Deus autêntico. Sabe o que é um homem, um servo, um cristão autêntico? É aquele que o que ele é por dentro, ele mostra, revela por fora. E às vezes na Bíblia, e às vezes no nosso meio, a gente vê pessoas que querem demonstrar uma coisa exteriormente que não é por dentro. Quando a gente pega lá a história de Saul, um homem poderoso, era um rei em Israel. A Bíblia diz que ele pecou contra Deus. Ele tinha tudo, ele era próspero por fora, mas ele pecou contra Deus.
E Deus mandou o profeta Samuel até ele. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, 16. E o profeta falou para ele: Samuel, o Senhor vai tirar de você o reino. Você pecou. Você fez o que não devia fazer. Samuel queria demonstrar para as pessoas, fazer para as pessoas verem algo que Deus não tinha mandado ele fazer. Sabe, Saul, está prestando atenção? Gostei. E aí sabe o que acontece? Sabe qual foi a palavra de Saul para Samuel, capítulo 15? Disse ele: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Existe um tipo de gente que ele não está preocupado em se arrepender do pecado. Existe um tipo de gente que está interessado em ser reconhecido pelas pessoas e não por Deus. E isso é a pessoa que tem prosperidade externa, mas não tem dentro. Saul é um exemplo de um homem que não prosperou por dentro. O reinado dele foi tomado da mão dele, ele perdeu. A situação dele terrível. Por quê? Porque ele queria mais ser honrado diante das pessoas do que honrar a Deus. Ao contrário de Gaio. Gaio era um homem que estava preocupado em ser autêntico. E todos davam testemunho dele. João disse assim no versículo 4: eu não tenho maior prazer do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Qual é o maior prazer de Deus, irmãos? Que os filhos andem na verdade. Gaio era o pai espiritual dele. Gaio ensinou para ele o caminho. Você tem um mentor para te ensinar? Você tem alguém que te acompanha, que te orienta, que te ajuda, que te aconselha? Alguém com mais experiência de vida com Deus? Gaio tinha. Você quer crescer? Você precisa de um pai espiritual. E aqui nessa igreja tem muito pai espiritual. Gente que prega a palavra, que vive a palavra. Gente que é autêntico. E você vê pela vida dele, não é pelo que ele fala que ele é. Gaio era um homem que, se você pegasse, ele devia ter uma família muito estruturada. Ele devia tratar bem a esposa. Se tivesse filhos, eu tenho certeza que Gaio dava a vida dele pela família, pela esposa, pelos filhos. Gaio devia ser um homem que pagava em dia suas contas e não tomava dinheiro emprestado e não pagava. Mas era um homem justo, porque o que ele fazia era para Deus, ele não era para mostrar para os homens. Quantos podem dizer glória a Deus? Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com estranhos. Gaio era um homem que ele cuidava das pessoas. A casa dele era praticamente um hotel. As pessoas que vinham ministrar a palavra, que passava por ali, Gaio recebia, era hospitaleiro. O coração dele era do tamanho do coração de mãe. Cabia todo mundo. Toda pessoa que é cheia de Deus, que tem o seu foco na palavra de Deus e não nas circunstâncias, ela não se abate. E ela tem uma qualidade de vida que impressiona, que é um testemunho de poder de Deus na nossa vida. Quantos querem que as pessoas olhem para você e digam: eu testifico, eu conheço a vida do fulano, eu sou testemunha que Deus está ali. E tem saúde, tem paz, tem segurança, tem proteção, tem provisão diária, não falta nada. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: Davi, eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu não entendo como tem gente às vezes dentro da igreja, e tem, porque a alma precisa ser mais próspera do que o seu exterior. Aqui está a resposta. Para que você não precise tomar nada emprestado, mas você tenha para emprestar. Sua alma precisa ser próspera. Você precisa ser cheio da palavra, cheio da presença de Deus. Gaio era próspero em todas as áreas.
Ele cuidava da saúde dele. Provérbios, lá no capítulo 3, versículo 8, diz que a palavra de Deus, ela é saúde para o nosso corpo. E é vida, é vigor para os nossos ossos. Quantos aqui hoje querem saúde para o seu corpo? A palavra é saúde. Diga: eu recebo saúde para o meu corpo e força para os meus ossos. Não importa a idade que você tem, Deus quer te renovar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Deus tem para te dar hoje muito mais do que aquilo que você imagina. O hoje já estava preparado. Cutuca quem está do seu lado. O hoje já estava preparado. E você acha que Deus preparou qualquer coisa para te dar hoje? Queridos, não há lugar melhor para se viver do que na presença de Deus. Não há lugar melhor para você estar do que num lugar onde a palavra de Deus é liberada. A palavra que vem do céu para a sua vida. Recebe aí nessa noite, em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus vem e a presença de Deus está movendo, o medo vai embora. Você não precisa ter medo. Quando você foca os seus olhos em Deus, você não precisa ter medo das circunstâncias. Você não precisa preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. Você não pode mudar nada. Esse é o lugar onde o medo perde toda a força. Esse é o lugar onde a tua fé vai te levar a um lugar melhor em Deus. A fé, queridos, ela traz paz para a nossa alma. A palavra de Deus, ela gera fé. E onde tem paz, tem descanso. E onde tem descanso, é o ambiente para Deus operar. Deus não opera no nosso medo. Deus não opera na ansiedade. Deus não opera na preocupação. Deus não opera na sua falta de paz. Deus opera quando você está descansando igual uma criança nos braços dele. Por que você vai fazer isso? Porque você é um ser eterno. Porque Deus, seu Pai, é eterno. Porque Ele tem para te dar, sem limites, aquilo que você precisa. E é hoje. E é hoje. Te prepara para receber o que Deus tem para você aí hoje, pela fé.